Tarde da Região de hoje tem como convidada a delegada titular da Delegacia da Mulher de Ferraz de Vasconcelos, doutora Tatiana Kajimura Chinelati, ela que é a responsável hoje pelos casos de violência doméstica que chegam aqui no município. Doutora Tatiana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, fico muito grata. E vamos falar um pouquinho sobre a defesa de mulher hoje. Doutora, a Delegacia da Mulher é uma delegacia que foi recém-inaugurada, na verdade ela ainda está em funcionamento de maneira provisória, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho como é que tem sido essa experiência em trabalhar aqui em Ferraz de Vasconcelos e o cenário dos casos de violência doméstica. Na verdade, de fato, nós já estamos em desenvolvimento aí, na região de Ferraz de Vasconcelos, inicialmente no primeiro DP, que é ali na Vila Margarida, e depois da reforma nós vamos para o Central. Existia mesmo uma falha em relação à DDM, não digo falha, mas existia uma necessidade, melhor dizendo, de uma DDM em Ferraz de Vasconcelos, seja pela proximidade em relação a Suzano, porque muitas vezes a mulher tinha que ir até Suzano se quisesse um atendimento especializado, muitas vezes ela não ia, seja por uma questão financeira, tempo, trabalho, enfim, facilita bastante para a mulher uma especialidade dentro de Ferraz de Vasconcelos. E qual que é a grande diferença, doutora, nessa recepção, nesse acolhimento, né? A mulher se sente mais segura? Como é que vocês sentem ali na ponta, na hora que chega essa vítima? Inicialmente existe um preparo de todos os funcionários em relação a esse acolhimento, né? Não que não haja em outras delegacias, no entanto é especializado porque sabe que a mulher chega muito fragilizada, muitas vezes ela não quer falar na frente de outras pessoas, quer falar só com mulher, quer contar uma coisa em relação à sua privacidade, sua vida íntima, e ela tem muita dificuldade no espaço que também tem homem, né? Não que só queira ser atendida por mulher, mas muitas vezes, na sua grande maioria, ela quer ser atendida por mulher. E nas delegacias existem os funcionários mulheres, homens, enfim. Mas não só nesse sentido, mas existe toda uma rede de apoio que a gente tem um contato, especificamente para tratar dessa mulher, que envolve psicólogo, assim, juntamente com a prefeitura, claro, psicólogo, abrigo, né? Então, ela é especializada nesse sentido, especificamente para a mulher que sofre algum tipo de violência e está tendo como a vulnerabilidade como ponto principal. Doutora, eu queria que a senhora falasse em relação à quantidade de casos que são recebidos na DDM. Hoje ainda é um número que a senhora esperava mesmo? Ele vem aumentando com o passar dos dias? Certo. Em relação à DDM especificamente de Ferraz, tá? Já havia o atendimento Suzano e eu já atendi em Suzano, não especificamente na DDM. Não digo que aumentaram os casos, mas eu acredito que por conta de ter um lugar especializado dentro de Ferraz, as mulheres têm se encorajado mais, tá? Seja por uma questão já chega num ponto que ela não suporta mais essa vida de agressão física, psicológica, e também pela divulgação, né? Existindo uma DTM em Ferraz de Vasconcelos, eu acho que a mulher se sente mais encorajada mesmo de procurar e saber que existe um local que vai ter um atendimento específico para o caso dela. A gente sabe que quando a gente fala de violência contra a mulher, é difícil a gente falar, porque é uma questão cultural muito forte que envolve uma faixa etária muito grande, a faixa também de uma posição social também. Mas eu queria que a senhora contasse para nós, pela sua experiência até o momento, qual que é uma média aí de mulheres que têm procurado, que têm mais procurado o serviço de proteção? Na verdade, eu não vou saber dizer o número exato de aumento. Houve um aumento sim, mas eu acredito que seja por conta da especializada dentro de Ferraz e por conta da divulgação, né? Da DVM agora aqui em Ferraz mesmo. O número de pessoas, não acredito que tenha aumentado, no entanto, eu acredito que as mulheres hoje elas têm comparecido, mas não só ao plantão, quando a situação já está num nível, muitas vezes já de agressão grave, mas numa fase anterior, em que ela se sente agredida dentro de casa, né, e não chega no ponto de chegar numa situação de flagrante, que de fato ela apanhou, que de fato ela foi encaminhada no hospital. Então, acho que existe essa diferença quando está lá no plantão, né? No plantão chegam os casos em que está ocorrendo naquele momento. Hoje, eu sinto que existe uma maior procura nessas fases anteriores, que a mulher vai se encorajando, vai, né? Tanto em relação às informações, como ela se sente mais protegida dentro
de ferrar dentro da sua própria localidade. Então, eu acredito que tem aumento nesse sentido, nessas fases anteriores que a mulher agora se sente mais acolhida. Entendi. E doutora, explica também para quem está nos ouvindo quais os serviços que são oferecidos pela DDM, no sentido de que às vezes a mulher pode achar que a DDM é só nesse caso quando você chega numa situação de agressão física. Não, existem outras violências que as mulheres, os movimentos de mulheres, né, continuamente divulgam, mas eles também podem ser enquadrados, né, isso resultar aí num boletim de ocorrência, enfim, queria que a senhora falasse sobre eles. A lei é bem abrangente em relação à violência, de todas as formas, física, financeira, moral, até em relação à violência sexual dentro de casa, né, então hoje nós estamos conversando a respeito disso. Muitas mulheres acham que dentro de casa você precisa ter o papel da mulher, como antigamente não existe estupro dentro de casa, estupro pelo marido, e isso tem sido divulgado, a informação está chegando, então a mulher, nesse sentido, ela tem procurado mais, não chega no ponto em que ela está sendo agredida de uma forma mais grave, vamos dizer assim. É legal, e a gente vai fazer só um parênteses nesse sentido, que realmente nós estávamos conversando no bastidor, né, doutora, que não é pelo fato que a mulher está casada que ela é obrigada a manter relações sexuais com o seu marido. E isso sim, se não houver um consentimento, isso é configurado como estupro, seja ele num namoro, numa situação aí de união estável ou num casamento, se não é não, como já diz a frase, não é não, e ela pode vir também a prestar queixa desse marido. Exatamente, nesse sentido que eu acho que a mulher hoje tem mais informação, né? Mais informação do que o marido pode ou não pode. Anteriormente ela era vista como uma propriedade. Não vou dizer que é um tempo muito antes do que a gente passou, porque nossos avós, talvez, nossos bisavós ainda tinham essa visão, essa mentalidade antiga, mas que ainda existem famílias que estão nesse contexto, né? Entendi. E qual é uma outra dúvida também que surge? Quando a mulher ela chega e apresenta esse caso, a própria delegacia ela faz a solicitação da medida protetiva, né? E queria que a senhora explicasse também o que é a medida protetiva. Certo. Sim, na verdade, se a mulher expressa o desejo de ter essa medida protetiva, o delegado solicita ao Poder Judiciário que, analisando os fatos, indefere ou defere, né? Normalmente defere, porque ela já chega numa situação de agressão. Essas medidas elas vão depender do contexto da família, ou seja, pode ter afastamento apenas da mulher, pode ter afastamento do local de trabalho, se eles não trabalham juntos, então vai ter que verificar a situação em si. Normalmente é o afastamento da mulher, proibição de contato, qualquer via, qualquer meio de comunicação. Normalmente a gente não solicita abrigo de pronto, né? Porque a mulher acaba ficando na casa, mas se ela não tem um lugar onde ela se sinta segura, também existe toda essa rede de apoio que a polícia não fornece o abrigo, mas existe uma rede de apoio que é o que a gente precisa. Sem rede de apoio também não adianta só o registro, né, da ocorrência. É verdade. E doutora, pela experiência que a senhora tem tido, os casos de violência contra a mulher, a gente sempre tem falado que tem um aspecto cultural, um aspecto econômico também, de como que essa mulher vai conseguir sair desse relacionamento se ela não tem, se de repente há também uma dependência financeira, né? É de fácil solução? Em que pese assim, hoje a mulher tem um pouco mais de liberdade financeira, ela esteja mais independente, existem ainda muitos casos em que a mulher não sai de casa por uma questão financeira. No entanto, exatamente a rede de apoio é importante porque vai ensinar um ofício a essa mulher, vai constituir um meio de renda para que ela possa não se sentir presa a esse marido, esse esposo, a esse companheiro, em relação financeira, que acontece muito. E aí ela se submete a certas agressões físicas, enfim, morais, pelos filhos, né? Por temer que os filhos fiquem sem respaldo, sem sustento, por ela mesma. Então isso é uma preocupação bem grande em relação ao DDM, mas a gente tem contato com bastante apoio. Toda a rede, desculpa. E doutora, eu queria que a senhora falasse, eu sei que é até uma pergunta difícil de se fazer, aliás, é uma resposta difícil de se dar. Em qual momento que a mulher, seja qual momento da vida dela, essa mulher que está nos ouvindo hoje nesse podcast, que esteja passando por algum tipo de violência psicológica, física, sexual, patrimonial, enfim,
qual que é o momento que porque ela também precisa estar preparada para enfrentar entre aspas, acionar o judiciário, né? Qual que é esse momento que ela deve acionar uma delegacia? Bom, na verdade, acho que é desde o primeiro momento da agressão. A mulher não precisa se submeter a isso. Claro que ela vai buscar uma estrutura, vai depender da família que ela tem, né? Por parte dela mesmo, vai depender dos filhos, porque a gente estava falando também da parte econômica, financeira, mas assim, o que a gente orienta é que desde a primeira agressão, normalmente a primeira agressão ela vem, depois ela é só o primeiro passo, né, para piorar a intensidade da agressão, até mesmo o tipo de agressão. Desde o primeiro momento ela já vai procurar orientação, pelo menos orientação, né, dos direitos que ela tem, e buscar ser feliz, sem que haja. Mulher nenhuma precisa ficar dependente de homem só por conta em razão do financeiro, ou que seja, em razão dos filhos. Ela vai conseguir um abrigo, ela vai conseguir sustentar sua família, ela não vai precisar desse homem agredindo, diminuindo, ofendendo. Nenhuma mulher precisa passar por isso, não deve passar por isso, não passe por isso. Fica aí, gente, então, mais que um conselho, realmente isso é informação para que as pessoas que estejam nos ouvindo, se está passando, sabe de alguém que está passando por uma situação parecida, não tenha vergonha, acione aí a delegacia, principalmente as delegacias da mulher, elas estão preparadas para receber, acolher, sem julgamento, né, doutora? Exatamente. Que é o pior, elas né? chegam envergonhadas, muitas vezes envergonhadas, até em contar que apanhou, mas está em casa, ou até às vezes retornam, né? Infelizmente tem algumas mulheres que retornam. Chegam envergonhadas, não é nosso papel não é livrar, nosso papel está ali para prestar assistência, apoio para essa mulher, a gente entende, nós estamos ali justamente porque esse julgamento não há esse julgamento. A mulher vai chegar, vai ser acolhida da melhor forma, não só por mim, por todas as pessoas que lá estão, e com certeza ela vai ser, depois daquele momento ela vai ser muito mais feliz, muito mais livre, né? Livre na verdade, né? Porque às vezes ela se sente acuada pelo próprio marido dentro da própria casa. Se você não está feliz dentro de casa, você não está feliz em lugar nenhum, acredito eu. Verdade. Doutora Tatiana, eu agradeço muito a sua participação aqui no Pod da Região e seja bem-vinda, e para outras oportunidades a gente está de portas abertas também. Muito obrigada, eu agradeço o espaço e que a gente consiga aí melhorar cada vez mais o bem-estar das mulheres, dos filhos e de todos aqui da comunidade. Tá certo. Você que nos acompanha nesse podcast, comenta aqui, curte e compartilhe. Manda esse podcast se você sabe que tem alguém que está passando por uma situação semelhante a essas que a gente relatou aqui, ok? Portal da Região, a notícia que você precisa.